Fala galera, tranquilo? Eu sou o Arthur e você está no canal da Arquibancada. Hoje vamos entrevistar aí o técnico Rafael Everton. Se você não conhece ele é um técnico que trabalha no futebol nigeriano. Olha só, é muito difícil achar brasileiros que vão para a África, é muito difícil achar conteúdo sobre o futebol africano. E ele vai contar um pouquinho da experiência dele lá, um pouco sobre o futebol nigeriano e na África no geral. Então, antes de ir pro vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, toca o sininho aí para compartilhar com todo mundo, para todo mundo conhecer a história do Rafael. Então estamos aqui com o técnico Everton Rafael aí. Primeiramente, muito bem-vindo aí ao canal na Arquibancada, Everton. Prazer aí recebê-lo. Muito obrigado. E para quem não te conhece, quem é o Everton Rafael aí? Conta um pouquinho aí de você, da sua história aí. Boa noite. O prazer é todo meu estar aqui presente. Falar um pouquinho sobre a minha história, sobre a minha trajetória, sobre a minha pessoa primeiramente, né? Eu me chamo Everton Rafael, eu sou natural de Recife, Pernambuco. Hoje eu tenho residência em Maravilha, Santa Catarina, uma cidade ao lado de Chapecó. Hoje me sinto catarinense, né? Já são 11 anos de Santa Catarina, constituí uma família aqui, né? Então, assim, eu joguei futebol profissional, né? Durante 7 anos, em alguns clubes de segunda divisão do Catarinense, joguei no Sport Recife, Santa Cruz de Recife, e acabei que eu tive uma lesão. E quando eu tive uma lesão, eu resolvi fazer educação física, e foi nesse meio termo que tudo começou. Foi nesse termo da lesão que eu acabei estudando, e foi devido à lesão que eu passei a ser treinador. Legal. E como você foi parar aí no futebol nigeriano? Porque é um futebol, querendo ou não, aqui no Brasil desconhecido, é muito difícil a gente ter contato, né, com o futebol africano. Como que você foi parar lá? Em 2015, eu fui para jogar no Fluminense de Joinville, né? O time ia jogar a terceira divisão do Campeonato Catarinense. E faltando uma semana para começar a competição, eu tive uma lesão. E eu conversei com o presidente do clube, a gente conversou, e eu falei para ele assim, olha, a minha lesão, dificilmente eu vou voltar a jogar até o término da competição. Então, eu abri o jogo com ele e falei, olha, presidente, devido a isso, eu acho que se eu permanecer no clube aqui, sem eu conseguir jogar, eu acho que vai ser ruim para você, porque você vai continuar me pagando salário. Vamos entrar num acordo. A gente entra num acordo, você não precisa me pagar, eu também não quero que... Você sabe que eu estou machucado, né? Então, eu volto para minha casa, eu vou resolver algumas coisas que eu tenho. E ele, sabe, aquilo ali comoveu ele quando eu falei assim, poxa, alguém chegar assim e falar para mim uma coisa dessa, que geralmente, né, ele falou assim, geralmente jogador que se machucou quer que a gente dê todo o tratamento e todo o suporte, né? Sim. Então, ele percebeu a confiança, ele pegou e falou assim, não, pode ficar tranquilo que em algum determinado momento você vai ser importante para o time. E fiquei me recuperando. E nesse meio termo, o time fez 4 partidas e nessas 4 partidas perderam as 4. E quando perdeu os 4 jogos, o presidente me fez assim, agora você vai ser o treinador. Porque eu já sabia que eu estava cursando educação física. Aí eu falei para ele assim, mas rapaz, não, porque eu tenho apenas 26 anos e tem alguns jogadores que são mais velhos que eu, já tenho uma experiência no futebol brasileiro, já jogaram a primeira divisão, então eu fiquei com aquele medo de não ser aceito, entende? Sim. Aí ele me colocou numa sinuca de bico. Ele falou para mim assim, olha, você tem 2 opções. Ou você aceita ou você vai embora. Aí eu peguei e falei para ele, não, então se é devido a essa condição, eu aceito. E que foi interessante que a partir daí tudo deu certo. O time vinha de 4 derrotas e depois que assumi a gente fez 10 jogos, 9 vitórias e 1 empate. Então, nesses bons resultados, o presidente de um clube da Nigéria estava passando as férias aqui no Brasil e acabou que olhou um jogo meu e me fez uma proposta. De primeira instância, eu não aceitei,
porque eu não conhecia, até porque também eu era novo na minha área como treinador. Era uma coisa que para mim ainda estava começando. Ele me fez uma segunda proposta também e eu também não aceitei. Mas quando ele me fez a terceira proposta, os valores já foram bem atrativos. Acabei que eu aceitei e hoje já faz 6 anos, já vai fazer 6 anos que eu estou na Nigéria. Cara, e como foi a adaptação aí? Foi difícil? Em relação a clima, comida, língua, enfim, tudo aí? Olha, para te falar a verdade, no começo foi bem difícil. Pelo fato no qual a Nigéria fala inglês, a língua de origem deles é o inglês. Eu não falava nada de inglês, cara. Nada, nada, nada. Eu era tudo na mímica. Eu ia comer, era na mímica, era tudo na mímica, né? No começo foi bem difícil, foi bem difícil. Você sai do seu país, é uma experiência nova, uma linguagem diferente, um futebol totalmente diferente do nosso aqui no Brasil, uma cultura diferente. Então, o começo, assim, eu te digo que foi muito difícil. Mas, assim, difícil, mas eu estava tentando encarar a situação lá, não olhando para as coisas ruins, entende? Tentando Sim. encarar como uma coisa que, poxa, para mim é uma experiência nova, então eu vou aproveitar ao máximo essa experiência. Legal, pô. E como aí você falou que teve dificuldade de... Não dificuldade, mas teve um receio aí de lidar com um vestiário que alguns jogadores eram mais velhos que você, enfim. Como que foi aí lidar no começo de carreira? Se hoje ainda tem isso, se lá na África também foi problema, enfim. Como que é essa questão aí? No começo, eu fiquei um pouco receoso, devido a às experiências de alguns jogadores que tinham lá no Fluminense de Joinville, e pelo fato de que até pouco tempo a gente era companheiro, né? Amigos, muitas vezes amigos da resenha do futebol, a gente sabe que tem aquela resenha, e do nada, de um dia para o outro, virar o treinador, entende? Então, eu tinha receio no qual os jogadores poderiam não me respeitar, né? Não, o cara estava jogando comigo ontem, hoje já quer me dar ordem, então eu fiquei receoso, mas assim, com o passar do tempo, dos treinos, do dia a dia, eu vi que, poxa, então, né, eu estão respeitando, então tá dando certo, vamos ver até onde vai, né? Então, o começo, assim, eu fiquei meio receoso, para te falar a verdade. Uhum. É, que nem o Buffon, se eu não me engano, postou lá pro Pirlo, vou ter que te chamar de treinador agora. É. É uma experiência que, assim, quem viveu, por mais experiente que seja, por mais que tenha sido um jogador famoso, que tenha tido fama, tudo, ou não, é uma experiência que, no qual você sempre fica com receio, porque jogar futebol é mais fácil do que treinar. Uhum. Sempre cai pro lado do treinador, né? Não vai demitir 11, é mais fácil demitir um, né? Que nem falam aí no ditado É popular. verdade, é E verdade. você falou que se formou aí em educação física, enfim. Você, para trabalhar lá na Nigéria, você precisa ter esses cursos, por exemplo, que tem aqui da CBF, que na Europa também exigem os cursos da UEFA. Como que funciona lá? Como que eles aceitam, né, esses cursos? E se você tem alguma formação além da graduação? Sim, eu sou formado em Educação Física, bacharel e licenciatura. Uhum. Quando eu acertei com o clube da Nigéria, eu tive que fazer algumas especializações. Eu tive em alguns países da Europa fazendo alguns cursos. Eu Legal. também tenho alguns cursos aqui no Brasil, tá? Ah, o campeonato nigeriano ele exige que você tenha no mínimo como se fosse da CBF o A, né? Então no começo eu tive que fazer alguns cursos na Nigéria também eu fiz alguns cursos, né? Hoje está ficando muito mais exigente porque os treinadores hoje africanos estão tendo um mercado muito bom na Europa, principalmente alguns clubes da Inglaterra. Então, hoje eles estão restringindo bastante. Até pelo fato que, se você olhar alguns países africanos, a maioria dos treinadores são estrangeiros. Eu falo em parte de seleção. Então, a federação africana e a nigeriana, eles estão restringindo bastante. Eles estão restringindo bastante. Tem que ter hoje, para você treinar algum time da primeira divisão do campeonato nigeriano, você tem que ter no mínimo o da CBF-UA. Legal. Mas aí tem que ser um curso local ou eles aceitam, por exemplo, um inglês, um europeu, um brasileiro, enfim? Aceita assim. Se você tiver o da CBF, algum da CBF ou da UEFA,
ou o da Argentina, que é o da TAF, eles aceitam. O da CBF, na verdade, eu tinha que fazer uma validação. Quando eu tive que viajar, alguns que eu fiz fora do Brasil, eu tive que validar para ver se a grade era aceita na Nigéria. Entendi. E a gente comentou aí que você virou técnico muito cedo ali, né, por conta da lesão, mas você chegou a entrar no Guinness Book aí, que eu tava dando uma olhada, de técnico mais jovem do mundo a conquistar um torneio internacional. Como que foi isso aí? Quando eu me transferi do Fluminense de Joinville para o Ifaniubá na Nigéria, que foi o primeiro clube que eu trabalhei na Nigéria, eu tinha 26 anos, 26 para 27 anos. O clube era da primeira divisão. A gente ficou em quarto na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e acabamos que fomos campeões da Copa da Nigéria, que é a mesma coisa da Copa do Brasil, aqui no Brasil. Então, esse campeonato, a Copa da Nigéria, é o campeonato mais importante e mais antigo do país. Ele é mais antigo do que a primeira. Então, quando fomos campeões em 2016, eu recebi uma plaquinha do Guinness Book e eu fui indicado como treinador mais jovem a ser campeão internacional. Bacana, pô, bacana. Já logo de cara aí com um título aí, né? E tanto individual quanto coletivo, né? É verdade, é verdade. É um rapaz, assim, é uma coisa que eu jamais vou esquecer, viu? É uma coisa que muitas vezes, às vezes eu converso assim, as pessoas, tu tá de mentira, tá brincadeira comigo. Então, são coisas que às vezes assim nos pegam de surpresa que a gente jamais vai esquecer pro resto da vida, sabe? Com certeza, com certeza. E aí, depois de todos esses cursos aí que você passou na Europa, na Argentina, no Brasil, como você gosta aí de montar seus times? Você segue alguma escola aí de futebol ou você criou a própria sua escola aí? Como que você posiciona geralmente o pessoal? Sim, a filosofia de futebol no qual me agrada, no qual eu procuro sempre implantar nos times que eu trabalho, é um futebol ofensivo. Eu gosto bastante de um futebol ofensivo, um futebol com bastante mobilidade. Eu procuro me espelhar muito no Pep Guardiola, que para mim é um dos melhores treinadores do mundo, na questão de ataque. Eu procuro muito ver da forma que ele trabalha na parte ofensiva. E na parte defensiva, o treinador que me chama muita atenção, que eu gosto muito do sistema que ele trabalha, é Diego Simeone. Então, eu procuro me espelhar um pouco na base de cada um, tá? Mas cada treinador tem uma forma de passar aquilo que ele quer, né? Então, eu procuro hoje ter uma posse de bola. Eu sempre procuro implantar nos times que eu trabalho uma posse de bola. E, graças a Deus, vem dado certo, né? Então, eu procuro implementar mais um futebol brasileiro. Eu gosto mais eu me lembro muito do futebol brasileiro da Copa do Mundo de 82, que o Brasil não foi campeão, mas era um futebol no qual todos que estavam no estádio se agradavam de ver, era um futebol bonito. Até base dos estudos do Guardiola, essa escola do Cruyff aí, a seleção também, ele já falou várias vezes aí, né, da geração de 82. É verdade, é verdade. E por que você aí treinando o time nigeriano, enfim, como você vê aí o futebol local, a Liga Nacional? Porque ela não é tão forte em relação às seleções, por exemplo. As seleções têm até grandes jogadores, não conseguem grandes resultados. Por que você acha que tanto as seleções com grandes times, não com grandes jogadores, né, consequentemente um bom time, não conquista, não vai mais além na Copa do Mundo, e porque o futebol aí nacional, enfim, não cresce junto com essa base aí de jogadores? O futebol africano, especialmente o futebol nigeriano, se a gente for olhar para hoje, se a gente vê os 20 clubes da primeira divisão da Inglaterra, da Premier League, cada clube tem 2 ou 3 africanos e são jogadores titulares. A gente fala que a qualidade hoje dos jogadores africanos são muito boa. Mas se você parar para pensar e para analisar o futebol em todo, das últimas Copas do Mundo, a Nigéria tem jogadores que são titulares em grandes clubes da Europa. O que eu vejo dessa última Copa do Mundo,
o pouco período de tempo que o treinador teve para trabalhar, né? Hoje já foi renovado o contrato do treinador, ele é um treinador alemão. O futebol africano ele carencia muito de organização, entende? Então Entendi. eles mais difíceis de entender. Hoje não, hoje já tá mudando tudo isso porque já estão dando uma ênfase maior na categoria de base. Então os jogadores já vêm de base aprendendo que, poxa, eu tenho que me movimentar dessa forma. Hoje eu já sei seguir alguns padrões de formação. Quando eu cheguei na Nigéria em 2016, os jogadores nigerianos é um exemplo. Os jogadores nigerianos só sabiam jogar no 4-3-3. Se Aham. colocasse 4-4-2, eles já não sabiam mais a movimentação, porque era a base dos clubes lá, mas hoje já está mudando. Então, eu acredito que o futebol nigeriano e africano, muito em breve, vai ser uma das grandes potências. Legal, legal. E os jogadores acabam saindo muito cedo daí, né? Não dá muito para aproveitar na liga local, né? Sim, a gente tem um exemplo hoje de Chukwueze, que joga no Villarreal. Né? É um grande Sim. jogador, tive o prazer de conhecer ele e ver ele jogar. É um baita de um jogador. A gente tem vários outros, Ndidi, que são jogadores hoje muito conhecidos. Mikel, que foi por muitos anos jogador do Chelsea, jogador do Chelsea. Então, a Nigéria tem formado muitos bons jogadores. Então, eu acredito que devido a Nigéria também perde muito pelo fato de que eles vão muito cedo para a Europa e acaba se naturalizando europeu. Sim. Entende? Então, o fato Sim. do centroavante do Chelsea hoje, ele se naturalizou inglês. Ele é nigeriano. Até esqueci o nome dele agora, me fugiu da mente. Acho que é o Abraham, não é? É o Ibrahim, Abraham, né? isso. Uh-huh. Uhum. Ele é nigeriano. Ele é nigeriano, mas só que ele foi muito cedo para a Inglaterra e acabou que se naturalizou. Entendi. Aqui no Brasil tem na verdade é mais no mundo, assim, tem essa fama que os jogadores aí de base dos clubes africanos é gato, né, que fala que eles têm mais do que 20 anos, mais de 17 anos, enfim. Por isso que as seleções vão tão bem aí nas categorias de base. Acontece isso mesmo? É um mito? Como que funciona? Até 2010 estava tendo um problema muito grande devido à idade, realmente, tá? Uhum. Mas foi feito uma lei, teve uma lei no país. O presidente disse que a Nigéria eles tinham uma situação de registrar uma criança quando nasce diferente do nosso aqui do Brasil. Eles poderiam passar anos sem registrar, né? Mas Entendi. devido a essa grande quantidade de atletas que iam para a Europa com uma idade, e depois, quando ia ser constatado, a idade era totalmente diferente. Então, foi em 2010 teve o presidente lançou uma lei e no qual o máximo que os pais poderiam registrar na Nigéria seria de um mês. Se registrasse depois de um mês, teria uma multa. Então, hoje já mudou totalmente. E a maioria dos clubes hoje na Nigéria já tem o detector, que vê como é que está a calcificação dos ossos, que detecta a sua idade real. Por quê? Porque os clubes europeus hoje, quando vai comprar um jogador ou vai pegar um jogador na África, eles querem saber a real idade, entende? Sim. Pelo fato de que fica mais fácil de uma futura venda. Então, hoje já mudou bastante. Hoje a gente já não vê mais esse problema. Entendi, entendi. E agora mudando um pouco de assunto, sim, mas por que você acha que o futebol brasileiro em si, ou até outros polos aí, o norte-americano, enfim, não aproveita tanto do futebol africano quanto o europeu, por exemplo? Que até o Mazembe, vamos dizer, mostrou aí pro Internacional que dá para jogar de igual para igual, enfim. Por que você acha que a gente não explora, vamos dizer assim, o futebol africano? Ah, eu acredito que é pelo fato de que a gente tem uma fama de produzir bons jogadores. Eu creio em acreditar isso, mas também eu tenho um receio no qual o porquê a gente não trazer jogador de fora se o jogador tem qualidade também. O porquê não? Sim. Acredito eu que assim o Botafogo está fazendo até né? Já trouxe o Honda, É, trouxe o Calu. Ah, isso é bom para o nosso futebol, mas eu daria ênfase em jogadores mais jovens. sim. Ah, no qual ia ter um retorno de futura venda, entende? Eu Uhum. digo a você hoje com toda a convicção que o futebol africano é um futebol barato em questão de
jovens talentos, é barato. Por isso que os clubes europeus vão na África, porque é barato e porque são jogadores no qual tem muita força física. A força física, a movimentação do futebol africano com a movimentação do futebol brasileiro é totalmente diferente. É muita força física e eles são muito altos, são muito fortes. Sim. Então, eu acho que é um mercado muito atrativo pela Europa devido a custos, né? Ao clima, que a África, alguns países da África são frios e já está bem próximo à Europa. Então, hoje da Nigéria a Londres é 5 horas de voo, então se torna mais fácil. E eu estava lendo uma pesquisa, o Brasil é o país que mais exporta jogador para a Europa, mas também é o país no qual volta mais jogadores, entende? Sim. Então, os africanos, quando eles vão para a Europa, eles dão a vida para não voltar, porque sabe que a dificuldade na África é a mágica no Brasil. Voltando para a sua pergunta de por que o futebol brasileiro não dá uma chance, acredito eu pelo o que a gente sempre ouve, que o Brasil tem muitos talentos. Mas, assim, eu acredito que o futebol, jogadores africanos teriam plenas condições de jogar no futebol brasileiro. Sim, concordo com você. A gente falou do Botafogo aí, o Botafogo também tentou trazer o Obi Mikel aí, mas ele acabou indo para o Stoke City, se eu não me engano. Repercutiu aí na Nigéria essa possível vinda para o Botafogo? Ou se a chegada do Kalu já também chamou atenção por aí? Como que você viu isso aí? Quando eu soube que o Mika estava para ir para o Botafogo, eu fiquei muito feliz. Ele ia conhecer um pouco da cultura do Brasil, apesar que ele já esteve no Brasil, participou da Copa do Mundo. Mas ele acabou não aceitando porque ele recebeu uma proposta do Stoke City, da Inglaterra. Então, ele já tinha... a esposa dele é inglesa, né? Então, por isso que ele acabou aceitando a proposta do Stoke. Seria legal ver o Mika jogando no Botafogo, seria legal. Eu acho que ele ajudaria bastante o meio do Botafogo, o meio de campo. É um jogador que tem grande qualidade. E na questão de Kalu, sim. A África Costa do Marfim, que é o país de Kalu, sim, e a Nigéria são países próximos. Então, sempre a gente tem notícia da Costa do Marfim também, é um futebol que produz muito bons jogadores. Então, Nigéria, Costa do Marfim, Senegal, Camarões são países próximos. Então, todas as notícias que acontecem nesses países ao redor, na Nigéria sempre sai na televisão. Então, foi bem repercutido. Legal. Porque justamente, não, lógico que não proporcionalmente, mas o Corinthians tentou fazer alguma coisa parecida com o Zizal, de chamar a atenção um pouco ali no futebol asiático. Lógico que o Zizal, assim, é muito inferior ao Kalu, enfim, ao Honda. Mas são estratégias ali para tanto de marketing quanto agora o Botafogo de retorno, né, em campo. Sim, é verdade, é verdade. E a gente estava também comentando sobre muitos africanos aí se naturalizarem ingleses, franceses, enfim. Você acha que é só a questão econômica que pesa aí ou tem mais algum outro fator para tamanha quantidade, né, de jogadores naturalizados? Até a França e a base. Eu não vou lembrar agora de cabeça quantos jogadores eram de origem africana, mas era mais da metade do time. Sim, uma das coisas que influencia a Nigéria, principalmente na Inglaterra, devido à colonização. A Nigéria é colonizada pelos ingleses, né? Alguns países alguns países da África são colonizados pelos franceses. Então, sim, uma das coisas que influencia é a língua, né? No qual para eles a adaptação é mais fácil. Se a gente olhar hoje para Portugal, dificilmente você vai ver africano que joga em Portugal. Eu acho que um dos fatores que influencia muito é a língua, o fácil entendimento, o entendimento. E alguns outros fatores que vão pesar também é a qualidade de vida, o salário, né? Porque o salário do futebol europeu também hoje é um salário, digamos que muito bom. Então, a proposta também de seleção europeia e a proposta de seleção africana, os valores são diferentes. Então, eu acho que os valores influenciam bastante. Entendi. Então tem essa parte econômica aí, porque querendo ou não é difícil, né, a vida da maioria, que nem aqui no Brasil, né? Muitos jogadores surgem aí
com condições precárias aí, familiares, enfim. Sim, sim, é verdade. Como ficou aí o futebol na pandemia, mudando agora um pouco o foco aí da entrevista? Como ficou o futebol local nesse período? A primeira divisão, ela estava faltando 8 jogos para que acabasse. A federação teve a reunião com os presidentes dos clubes e decidiram encerrar a competição. Né? O que estava em primeiro seria o campeão, o segundo, terceiro e quarto representaria na Champions League da África, que é a mesma coisa da Libertadores. Sim. Então, houve um acordo, todos os presidentes dos clubes aceitaram e se encerrou. Ontem eu tive uma reunião com o presidente do meu clube, com o pessoal do clube, e está para se iniciar uma nova competição. Creio que está para se iniciar em novembro. Então, agora já estamos nos preparativos para voltar, para que a gente possa dar início ao trabalho. Certo que a gente não tem o tempo adequado no qual a gente espera, mas temos que voltar a trabalhar. Ainda bem que as atividades estão retornando para que a gente possa fazer nosso trabalho. Certo. Hoje você está no Vandrezar, vocês não estão nem treinando, então, pelo jeito? Por enquanto está parado? Isso, eu estou hoje no Vandrezar, a gente está parado, o aeroporto da cidade, o aeroporto internacional foi aberto essa semana, devido à pandemia, então só estão aguardando os aeroportos locais abrir para que a gente possa voltar. Entendi. E quais são aí as expectativas, os seus projetos aí para essa temporada, para o time também? O que vocês almejam aí para esse ano? Esse clube que eu trabalho é um clube novo. Essa semana a gente completou 1 ano de fundação. Né? É um clube recente. É um clube que participa da segunda divisão do Campeonato Nigeriano. Certo. A minha perspectiva com o clube é subir para a primeira divisão, fazer um bom trabalho. Hoje, graças a Deus, a gente é o time que tem mais seguidores no Facebook e Instagram do país. Foi eleito o 37º em toda a África. Então, hoje, por ser um clube novo, né? Um clube recente, já bateu alguns recordes em questão de ranking, em questão de profissionalismo. Então, a minha perspectiva com esse clube é subir a primeira divisão e depois que a gente subir a primeira divisão, classificar para jogar uma Champions League da África. Legal. Vai dar certo aí. Amém. Com o apoio aí do pessoal, tudo vai acontecer. Amém, eu creio. E os seus objetivos em termos de carreira, assim? Não essa temporada. Onde você pretende chegar? Quais são suas ambições aí, seus sonhos dentro da profissão? Sim, eu tive 1 ano de contrato com o clube. O contrato se encerrou essa semana, já renovamos por mais 1 ano. A minha perspectiva pessoal é passar um bom tempo. Hoje eu penso em volta de mais 10 anos fora do Brasil. Eu estou com o projeto agora de fazer o curso da UEFA, se especializar melhor. Hoje, graças a Deus, o meu mercado fora é bom. Eu tenho um respeito fora, tenho uma boa aparição fora. Então, eu penso em ficar por mais um determinado tempo e um dia voltar para o meu país. Voltar para o meu país com uma bagagem, com uma experiência boa, porque eu não comparando, mas assim, em termos de visibilidade, se eu permanecer um bom tempo fora, fazer construir uma carreira vitoriosa, um dia se eu pensar em voltar para o meu país, eu acho que vai ser mais fácil, vou ter as portas mais abertas pelo fato de que tem uma carreira no exterior. Então, eu até vejo a forma que Jorge Jesus veio para o Flamengo. Então, todo o histórico que ele tinha fora, então valeu muito, o respeito que ele tinha era totalmente diferente por ter uma carreira vitoriosa fora. Então, eu espero construir uma carreira assim fora, para que quando eu possa voltar para o meu país, eu possa desempenhar um bom trabalho e ajudar o nosso futebol. Aí sim, tem time específico ou o que é tão... Olha, eu hoje, por fato de ser nordestino, eu espero um dia poder ajudar um time do Nordeste, trabalhar no time do Nordeste. Legal. Mas, assim, não tenho preferência, mas, assim, eu queria ver eu tenho um sonho grande de ver os clubes do Nordeste voltar
poxa, aquelas eras que ia jogar contra os times do Sul, contra os times do Sudeste, e os times ficavam com medo, sabe? Uhum. Eu espero um dia poder trabalhar algum time do Nordeste e fazer um bom trabalho. Hoje parece que estão se estruturando, né? Que Botafogo? O Fortaleza, o Ceará, o Bahia até tem um projeto interessante aí, né? Econômico, enfim. Acho que daqui a um tempo esse seu desejo aí vira realidade. Amém, amém. Eu espero. Assim eu falo do Nordeste por fato de ser nordestino, tá? Sim. De ter um amor pela minha região. Mas, assim, a gente sabe que nessa profissão a gente não pode escolher. Ah, A gente tem sim, que ser com escolhido, na certeza. verdade, né? A gente tem que ser escolhido. Então, um dia, quando eu voltar, eu espero que eu seja bem recebido no meu país. Com certeza vai ser, sim, vai ser. Só continuar aí nessa pegada aí. Você mostra o Guinness lá pros caras, aí já dá certo. Amém, amém. Então, era mais um bate-papo mesmo, Everton, para conhecer aí um pouco da sua história, um pouco do futebol africano, que querendo ou não, não é divulgado. Tô até de Nigéria aqui hoje. Muito obrigado aí por ter vindo, né, ter aceitado esse convite aí. E obrigado aí por compartilhar a sua história, a sua experiência. O prazer é todo meu. Ah, é muito bom a gente poder compartilhar um pouco do que a gente vive fora, né? A gente sabe que as experiências de vida, muitas vezes a gente conversando, a gente não tem ideia do que se passa, né? Mas é um prazer eu poder compartilhar um pouco da minha história. Obrigado pelo convite e espero que a gente possa fazer outra daí. Ah, com certeza aí. Quem sabe aí um dia aqui no Brasil, ou vai que eu dou um rolê aleatório aí, eu te encontro em outro canto aí. Com certeza, será muito bem-vindo e para mim foi um prazer enorme. Valeu.